Você sabe a diferença entre ciclones tropicais, ciclones extratropicais e tornados? Os ciclones são fenômenos naturais causados pelas massas de ar que se formam nos centros de baixa pressão. Comumente, reportagens exibem o fenômeno sem distinguir os tipos de ciclones, acompanhados de tempestades em que os ventos giram de forma circular. Os ciclones de origem oceânica podem ser denominados ciclones tropicais e ciclones extratropicais. Os ciclones tropicais e ciclones extratropicais são comuns e muitas vezes confundidos. Ambos representam centros de baixa pressão atmosférica. Nos ciclones tropicais, comuns lá no hemisfério norte, a energia vem da evaporação do mar, quando há um aquecimento acima de 27 graus Celsius, e ocorre condensação em nuvens convectivas concentradas próxima ao centro. Os ciclones tropicais, que são chamados de furacões na América do Norte, têm seus ventos mais fortes próximo à superfície. O termo furacão representa a nomenclatura de ciclone tropical nas Américas. Já na Ásia é chamado de tufão, enquanto que a Oceania o denomina ciclone tropical. Nomenclaturas distintas para o mesmo fenômeno. Estes furacões são mais frequentes no hemisfério norte. Isso se deve a essa porção do planeta possuir mais terras emersas que oceanos. É como se o hemisfério norte fosse uma pequena piscina infantil e o hemisfério sul uma piscina olímpica. Quanto maior o volume de água no hemisfério sul, mais lento será seu aquecimento. Assim, o hemisfério sul possui temperaturas inferiores a 25 graus Celsius durante todo o ano. Ao longo de todo o verão, as águas no hemisfério norte são aquecidas lentamente, atingindo temperaturas superiores a 27 graus Celsius quando o outono já estiver chegando. Entre agosto e novembro, abre-se a temporada de furacões no hemisfério norte. Para que os furacões ocorram, o oceano deve estar com temperatura superior a 27 graus Celsius. Esta temperatura elevada leva à formação de uma zona de baixa pressão atmosférica e à formação de nuvens carregadas, cumulonimbus. Eu conheço aquela nuvem, é uma cumulonimbus. As cumulonimbus também podem ser denominadas nuvem de trovoada, com base entre 700 e 1.500 metros e com topos chegando a 24 e 35 quilômetros de altitude. Nas camadas superiores da atmosfera, o ar frio, portanto, alta pressão, acaba migrando para as zonas de baixa pressão, gerando um ciclo de movimentos ascendentes e descendentes do ar entre a baixa pressão e a alta pressão, além de girar em movimentos circulares, migrando em alta velocidade ao longo dos oceanos até alcançar os continentes. Estes possuem duração de vários dias E atingem diversos países ao mesmo tempo. À medida que o furacão se desloca para o continente, sua velocidade reduz até a sua dissipação. Existem 5 categorias de furacões. Ela se diferencia de acordo com a velocidade do vento. Os furacões de categoria 5 podem alcançar velocidades superiores a 250 km por hora. No Brasil, os furacões são raramente registrados, mas em 2004, um furacão de categoria 1 foi registrado em território brasileiro. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos foram categóricos em classificar o ciclone Catarina em categoria 1. O fenômeno teve duração de 4 dias. O ciclone Catarina causou perplexidade na comunidade meteorológica mundial, pois representou um sistema ciclônico raro, com estruturas híbridas entre furacão tropical e ciclone extratropical. Já os ciclones extratropicais, comuns aqui no território brasileiro, há uma associação de uma frente fria. Os ventos são menos significativos que nos ciclones.
E a energia vem de contrastes térmicos horizontais, isto é, massas de ar frio próximas a uma área de massa de ar quente. As massas de ar são grandes porções de ar que apresentam a temperatura e umidade de uma região onde se originam e que se deslocam em razão das diferenças de pressão atmosférica. Assim, transferem essas características para os tipos de clima daquela determinada região onde ela atua e passa. Pois ao interagirem com outras massas de ar, ocorre a troca de calor e umidade. No caso dos ciclones extratropicais, quando essa massa de ar frio encontra-se com uma massa de ar quente e úmida, elas não se misturam e fica uma área de contato. Essa zona de contato é chamada de frente e se estende do solo até cerca de 5.000 metros de altitude. A frente fria surge quando a massa de ar fria avança e força a massa de ar quente ir para a camada mais alta da atmosfera. A massa de ar quente, que está cheia de vapor de água quente ao subir, condensa, formando nuvens de chuva. Na superfície, com a massa de ar fria dominando o pedaço, a temperatura pode cair muito. E durante o ano todo, pelo menos uma frente fria passa por semana na região sul do Brasil. No inverno, elas podem ser mais fortes. E, infelizmente, nos últimos anos, a manifestação dos ciclones extratropicais tem sido mais recorrentes. Mesmo assim, os ciclones extratropicais possuem força dos ventos bem menor que a força dos ciclones tropicais, aqueles que acontecem, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Deste modo, os ciclones extratropicais possuem uma duração média de 6 horas, enquanto que os ciclones tropicais, que acontecem no hemisfério norte, a tempestade pode durar vários dias. Em ambos os casos, os eventos são intensos e muitas vezes possuem a capacidade de transformar a paisagem em um curto espaço de tempo, ultrapassando às vezes a capacidade de recomposição do sistema ambiental. O percurso padrão dos ciclones extratropicais que ocorrem aqui na América do Sul é geralmente a partir do noroeste da Argentina, com o Uruguai e o leste do Paraguai, o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, para depois mover-se em direção para o oceano. Ou seja, na maioria das vezes, esses eventos ocorrem muito próximo à costa do mar e rapidamente eles se deslocam para o leste, aderindo então ao oceano. Todavia, eles podem se formar em outro percurso, por exemplo, na região de São Paulo, Paraná e descendo para a região do Rio Grande do Sul. Quando um ciclone extratropical sai da trajetória de sua normalidade, pode propiciar eventos extremos que a população não está preparada. No Brasil, as regiões que mais sofrem com os ciclones extratropicais são Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, por se localizar exatamente fora da faixa tropical brasileira. Já o tornado é uma tempestade convectiva em que se forma uma coluna de ar giratória que se desloca entre as velocidades de 60 a 500 km por hora, em torno de um centro de baixa pressão atmosférica. Os ventos deslocam as massas de ar frias em direção às zonas de baixa pressão, provocando a formação de uma zona de instabilidade atmosférica em forma de funil. Os tornados são fenômenos tipicamente continentais, com ocorrência em diversas áreas da Terra. O tornado é o fenômeno meteorológico mais destrutivo de todas as perturbações atmosféricas. Com duração de até 1 hora, é um fenômeno pontual, atingindo áreas pequenas, se comparado às áreas de um furacão. A escala Fujita mede a intensidade dos tornados. Deve-se destacar ainda que as condições geomorfológicas, como nos Estados Unidos,
podem criar um corredor de formação de tornados. Neste caso, com o aquecimento da superfície potencializado pela continentalidade, é criada uma zona de baixa pressão próxima ao solo. Os ventos frios do Polo Norte, que migram para o Golfo do México, se chocam com os ventos quentes provenientes do sul, gerando uma zona de instabilidade atmosférica. Além do movimento do vento horizontal, o ar frio nas camadas mais elevadas da atmosfera migra para o solo, favorecendo a formação do funil da tempestade, e o ar quente sobe, potencializando a ação dos ventos. A indústria cinematográfica tem produzido diversos filmes e desenhos animados que retratam este fenômeno, como no clássico O Mágico de Oz. Por causa do risco à vida, são construídos alçapões como local de abrigo até que a tempestade passe. Quando a nuvem de funil se forma sobre as águas oceânicas, o fenômeno é chamado de tromba d'água. Até mais!